Em meio ao caos do mundo moderno, a voz do Espírito ainda ecoa. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. O livro do Apocalipse, para muitos um enigma, um livro temido, cheio de monstros, destruição e juízos. Mas hoje, vamos romper esse véu. Vamos olhar com olhos espirituais para a última carta de amor e advertência de Deus à humanidade. O Apocalipse não é o livro do medo, é o livro da esperança, é o clímax da redenção, é o retrato da vitória de Cristo sobre o mal. É, acima de tudo, uma revelação e não um mistério. Revelação. Em grego, apocalipsis significa literalmente tirar o véu, tornar visível o que estava oculto. Não se trata de ocultar, mas de revelar. Não é um código secreto, é uma mensagem clara para os que têm ouvidos para ouvir. João, o apóstolo amado, agora velho, exilado em Patmos por causa do testemunho de Cristo, recebe uma visão como nenhuma outra. Ele não está abandonado. Ele está na presença gloriosa daquele que venceu a morte. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Este livro não é apenas sobre o fim do mundo, é sobre o início de uma nova era. É a carta final de Deus, mostrando o destino da igreja, o juízo dos ímpios e a vitória eterna dos santos. Apocalipse fala com poder a cada geração, mas especialmente a nossa. Quando as nações se agitam, quando a terra geme, quando a injustiça se alastra, é hora de voltar nossos olhos ao alto. Este livro fala de perseguição, sim. Fala de guerra, pragas, terremotos e juízos, mas também fala de adoração, de perseverança, de galardão e de um trono firme no céu que jamais será abalado. Há uma razão pela qual o Apocalipse começa com 7 cartas às igrejas. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Antes que o mundo veja o Cordeiro vindo em glória, a igreja precisa ouvir seu chamado ao arrependimento. Cada símbolo que veremos, selos, trombetas, taças, cada personagem, a besta, o falso, profeta, o dragão, cada número, 7.042 meses, não são códigos para confundir, são chaves espirituais para despertar. E virei-me para ver quem falava comigo, e vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Apocalipse 1:12-13. A figura de Cristo no Apocalipse não é o servo sofredor da cruz, mas o Rei glorioso, juiz e Senhor. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele caminha entre os castiçais, as igrejas, vigiando, corrigindo, exortando. Jesus é o centro do Apocalipse. É Ele quem revela, é Ele quem vence, é Ele quem volta. Vivemos dias de inquietação. A moral está em colapso, as guerras aumentam, o engano se espalha como fumaça. Mas o Apocalipse nos garante, Deus está no controle. Ele sabe cada detalhe da história. Ele tem um plano perfeito e esse plano culmina com o triunfo do bem sobre o mal. Você está pronto para essa jornada? Ao longo deste estudo, vamos visitar as 7 igrejas da Ásia Menor, aprender com seus erros e acertos. Vamos contemplar o trono de Deus e o Cordeiro digno de abrir o livro. Vamos ouvir o som das trombetas ecoando sobre a terra, anunciando juízo e misericórdia. Vamos testemunhar o surgimento da besta, do falso profeta e da marca, mas também a resistência dos santos e o testemunho das 2 testemunhas. Vamos ver a queda de Babilônia, a derrota do dragão, a volta gloriosa do Rei, dos reis. Por fim, vamos entrar na Nova Jerusalém. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Apocalipse 21:4. Esta não é uma história de terror. É a história de redenção. É a história de como Deus não abandonou seu povo. É a história de um cordeiro que volta como leão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de continuarmos nesta jornada de fé e revelação, eu quero fazer um pedido especial a você. Se esta mensagem já está tocando o seu coração, então não espere até o final. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que fortalece a sua fé. Curta este vídeo e deixe seu comentário logo abaixo, compartilhando o que Deus está falando com você até aqui. E se essa palavra tem edificado a sua vida, compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com seus irmãos em Cristo. Quando você faz isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe, espalhando a esperança, o amor e a verdade do Evangelho para pessoas no Brasil e em todo o mundo. Que Deus te abençoe por semear conosco essa mensagem viva e poderosa. Agora vamos para o conteúdo. O livro do Apocalipse começa com uma revelação extraordinária, uma mensagem direta de Deus ao seu povo por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Esta revelação é dada a João, um servo fiel, para mostrar a todos os servos de Deus as coisas que logo acontecerão. É um convite para que abramos os olhos espirituais e compreendamos os mistérios da eternidade, que nos levam da nossa atual realidade até o cumprimento glorioso do plano divino. O Apocalipse não é apenas um livro de símbolos e enigmas, mas uma comunicação viva e poderosa de Deus para nós, para que possamos ser preparados, consolados e fortalecidos em nossa fé. João, o apóstolo amado, testemunhou em primeira mão a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele viu o que nenhum outro homem viu, ouviu vozes celestiais, contemplou visões que transcendem a compreensão humana comum. O Senhor o confiou com uma missão sagrada: escrever tudo aquilo que viu e enviar essas mensagens às 7 igrejas da Ásia, comunidades reais que enfrentavam desafios reais, mas cujo destino espiritual refletia a luta da igreja de todos os tempos. João exorta: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que promessa maravilhosa para aqueles que mantêm seus corações atentos e obedientes. O tempo de Deus é perfeito, e a proximidade das coisas que se cumprirão traz urgência e esperança. A carta começa com uma bênção de graça e paz, a partir daquele que é, que era e que há de vir, o Deus eterno e imutável, cuja existência transcende o tempo. Esta descrição não é apenas uma frase bonita, é uma declaração da soberania absoluta de Deus, o Todo-Poderoso que reina sobre todas as eras. A bênção se estende ainda aos 7 espíritos que estão diante do seu trono, símbolos da plenitude do Espírito Santo atuando na igreja, guiando, fortalecendo e purificando. E a bênção vem também de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, que nos amou tanto, que derramou seu sangue para nos lavar e nos purificar de todos os pecados. Jesus não é apenas um personagem histórico, mas o Salvador vivo que nos fez reis e sacerdotes para Deus, para que tenhamos um relacionamento direto, íntimo e poderoso com o Pai. A Ele seja dada toda a glória e poder para todo o sempre. Que declaração de supremacia, que convite à adoração. E então, a promessa impactante que transcende gerações. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. A volta de Jesus é uma certeza inabalável, um evento que causará tremor em toda a humanidade, uma manifestação pública da justiça e do amor de Deus.
Todos, sem exceção, verão sua glória, e toda a tribo da terra se lamentará, reconhecendo a soberania daquele que um dia foi rejeitado, mas que agora reina eterno. Deus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Este é o Deus que não muda, que permanece firme em seu propósito e que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é o Senhor que foi, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, digno de toda confiança e louvor. Em meio ao sofrimento, às perseguições e à incerteza, João se identifica com os seus irmãos. Ele é um deles, companheiro na aflição, no reino e na paciência que vem de Jesus Cristo. Por isso, quando João foi exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho que dava de Jesus, sua fé não vacilou. Ao contrário, foi arrebatado em espírito, levado a uma dimensão onde o divino e o eterno se manifestam. No dia do Senhor, ele ouviu uma voz como uma trombeta, uma voz que chama, que desperta e que ordena com autoridade suprema. Essa voz que ressoou com poder cósmico disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O Senhor ordena que João escreva o que vê e envie às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas representam não só comunidades específicas, mas também as várias condições espirituais que podem existir em qualquer geração. Deus está falando conosco hoje por meio dessas palavras, nos convocando ao arrependimento, à vigilância, à renovação do compromisso. João então se volta para ver quem falava com ele, e o que ele vê é de uma majestade indescritível. 7 castiçais de ouro, símbolos das igrejas e da luz que devem brilhar no mundo. No meio deles, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma túnica que vai até os pés, com um cinto de ouro ao redor do peito, representando sua autoridade real e sacerdotal. A descrição de Jesus é impressionante e cheia de significado espiritual. Sua cabeça e cabelos são brancos como lã, como neve, símbolo de pureza, sabedoria eterna e majestade divina. Seus olhos são como chamas de fogo, penetrantes, capazes de ver toda a verdade, discernir corações e intenções e purificar o que for necessário. Seus pés brilham como bronze polido, refinado pelo fogo. Força, estabilidade, justiça e julgamento. Sua voz é poderosa como o som de muitas águas, uma autoridade que ecoa sobre toda a criação. Em sua mão direita, ele segura 7 estrelas, os anjos das igrejas ou os mensageiros, aqueles que zelam por esses rebanhos espirituais. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que representa a palavra de Deus, viva, ativa e penetrante, capaz de julgar e transformar. Seu rosto resplandece como o sol no seu auge, irradiando a glória divina, a luz que dissipa toda a escuridão. Diante de tanta glória e santidade, João cai aos pés de Jesus como morto. Uma reação natural ao encontrar-se face a face com o Deus vivo, que revela seu poder e majestade. Mas Jesus, cheio de compaixão, estende sua mão direita e lhe diz: Não temas. É a mesma mensagem que ele nos dirige hoje quando enfrentamos o medo, a ansiedade e o desconhecido. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que viveu, morreu e agora está vivo para sempre. Essa é a essência do Evangelho. Jesus venceu a morte e está vivo, intercedendo por nós, guardando-nos e conduzindo-nos rumo à vitória. Ele detém as chaves da morte e do inferno, um símbolo de autoridade absoluta sobre a vida e a morte, sobre o destino eterno. Ninguém pode escapar de seu julgamento justo, mas aqueles que confiam nele encontram salvação e vida eterna. Jesus ordena a João que
Escreva tudo o que viu, o passado, o presente e o futuro, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que há de acontecer. É uma missão de vital importância, porque por meio dessas palavras, Deus revela o seu propósito redentor para a história humana. João, então, pergunta o significado do mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais. Jesus explica que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, mensageiros espirituais que zelam por elas, e os castiçais representam as próprias igrejas, a luz no meio das trevas. Assim, o Senhor mostra que sua presença está no meio do seu povo, que Ele caminha conosco, que Ele vigia, protege e corrige, conduzindo a igreja no caminho da verdade e da justiça. Esta passagem inicial do Apocalipse é uma chamada urgente à atenção e à fidelidade. É um convite para que não nos acomodemos, para que não desviemos do caminho, para que guardemos firmemente as palavras da profecia. Ela nos alerta que o tempo está próximo, que os acontecimentos que vão transformar o mundo e a história já estão em movimento. Essa é uma certeza que deve encher nosso coração de esperança e reverência, pois Deus está no controle e seu plano de redenção será cumprido. Ao refletirmos sobre esta revelação, somos levados a reconhecer a majestade incomparável de Jesus Cristo, o Senhor da história, o juiz justo, o Salvador amoroso. Ele é o Alfa e o Ômega, a fonte e o término de tudo, o princípio e o fim de nossa esperança. Ele nos chama a perseverar, a resistir, a sermos luz em meio às trevas e a mantermos viva a chama da fé, mesmo diante das maiores adversidades. Que estas palavras sejam uma âncora para a sua alma, um farol em meio à tempestade, uma fonte inesgotável de força e paz. Pois o mesmo Jesus que apareceu a João na ilha de Patmos, vestido de glória e poder, está presente em sua vida hoje, pronto para lhe dizer: não temas, eu estou contigo. Ele detém as chaves da morte e do inferno, e por isso você pode caminhar confiante, sabendo que a vitória final é certa. Este é o começo da grande revelação que nos prepara para os eventos que ainda virão. É o convite para que abramos o coração, para que sejamos fiéis servos do Rei, vivendo com a consciência de que somos participantes de um plano divino que ultrapassa toda a compreensão humana. A jornada pode ser difícil, mas a promessa é gloriosa. Jesus está no trono e Ele reina para todo sempre. Portanto, mantenha-se firme, amado irmão, amada irmã. Leia, ouça, guarde e pratique as palavras desta profecia. Permita que o Espírito Santo acenda em você a chama da esperança e do amor, para que você seja luz em meio ao mundo e testemunha fiel até o dia glorioso em que Jesus Cristo voltará, nas nuvens, para buscar os seus filhos e estabelecer seu reino eterno. Não se assuste com os desafios, pois aquele que foi morto e agora vive é o seu protetor. Ele já venceu a morte, e com ele você também vencerá. Que o Deus eterno, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, derrame sobre você a sua graça, a sua paz e o seu poder para perseverar até o fim. E que a revelação de Jesus Cristo transforme sua vida para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém. Se desejar, posso ajudar a expandir algum ponto específico ou preparar mais textos nesse estilo para outros capítulos. Quer as 7 igrejas e o chamado ao arrependimento. No início da revelação, antes que selos sejam abertos, antes que trombetas soem, antes que a terra seja abalada, a voz do Senhor se volta para sua noiva, a igreja. João, ainda extasiado com a visão gloriosa do Cristo ressurreto, ouve as palavras do próprio Senhor direcionadas às 7 igrejas reais da Ásia Menor. 7 igrejas históricas, com suas falhas, virtudes e desafios. Mas mais que isso, 7 cartas vivas à igreja de todas as eras,
inclusive a igreja de hoje. O que o Senhor diz a essas igrejas ecoa pelos séculos. São advertências, elogios, conselhos e promessas que revelam o coração de Cristo pela sua igreja. Cada carta começa com a afirmação: conheço as tuas obras. Nada escapa aos olhos do Cordeiro. Ele anda entre os castiçais de ouro. Ele conhece o íntimo de cada congregação, de cada coração. A primeira igreja é Éfeso, conhecida por sua ortodoxia doutrinária e zelo pela verdade. Jesus reconhece sua perseverança, sua intolerância ao mal e sua fidelidade. Mas há um lamento profundo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quantas igrejas, quantos crentes, ainda hoje, mantêm a forma, a estrutura, a doutrina correta, mas perderam a paixão pelo Senhor? O fogo inicial se apagou. A rotina substituiu o fervor. E Cristo chama: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O arrependimento é o convite ao reencontro com o amor perdido. Seguimos para Esmirna, a igreja perseguida. Uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos do céu. Cristo diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna não recebe repreensão, mas encorajamento. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em tempos de perseguição crescente, o testemunho de Esmirna se torna um farol para os que sofrem por Cristo. A fidelidade no sofrimento é a marca dos santos. Pérgamo é a igreja que habita onde está o trono de Satanás. Uma igreja que resistiu ao martírio, mas cedeu ao compromisso com o mundo. O pecado se infiltrou. A doutrina de Balaão, a mistura entre fé e idolatria, entre santidade e mundanismo, corrompeu a pureza do Evangelho. Jesus os adverte: arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada é a palavra viva, afiada, penetrante. Cristo não tolera mistura em sua igreja. Tiatira é lembrada por suas boas obras, seu amor e serviço. Mas também é censurada por tolerar Jezabel, símbolo do engano espiritual, da sensualidade e da corrupção doutrinária. Cristo é enfático: dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. O chamado ao arrependimento é urgente. Jesus, com olhos como chama de fogo, esquadrinha corações. Ele promete àqueles que resistirem: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tiatira representa uma igreja misturada, dividida entre fidelidade e corrupção. E Cristo chama os seus a saírem do engano. Sardes, por sua vez, tem nome de que vive, mas está morta. Uma igreja com aparência de vida, mas sem essência. Ritual sem unção, forma sem poder. Cristo diz: sê vigilante e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Sardes é um alerta para a religiosidade sem vida, para a fé sem frutos, para o cristianismo de fachada. Mas mesmo ali há um remanescente fiel. Tens algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes. A esperança renasce para os que permanecem puros em meio à morte espiritual. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Uma igreja pequena, mas fiel. Jesus diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Uma igreja que guardou a palavra da paciência e não negou o nome do Senhor. Filadélfia recebe uma das promessas mais belas: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Em tempos de crise e de provação global, a promessa à igreja fiel é segurança, presença e livramento. Laodiceia, a última igreja, é talvez a mais conhecida e a mais dura de ouvir. Jesus a chama de morna, nem fria, nem quente.
Uma igreja que se vê rica e abastada, mas que Cristo vê como miserável, pobre, cega e nua. O maior perigo da mornidão espiritual é a ilusão de autossuficiência. Jesus está do lado de fora, batendo à porta. Eis que estou à porta e bato. É um chamado pessoal, íntimo, urgente. Cristo deseja ceiar conosco, restaurar a comunhão perdida, devolver a visão, vestir com vestes brancas os que se arrependem. 7 igrejas, 7 mensagens, 7 espelhos da alma da igreja em todas as épocas. Em cada uma, Cristo se apresenta com um título glorioso: o que tem a chave de Davi, o primeiro e o último, o que tem os olhos como chama de fogo, o que é santo e verdadeiro. Em cada uma, ele mostra que conhece profundamente a realidade espiritual da congregação. Nada escapa ao olhar do Cordeiro, mas em todas há um padrão: o chamado ao arrependimento, o convite à vitória, a promessa aos que vencem, ao que vencer. Essa é a expressão que se repete, como um refrão celestial. Aos que vencem são prometidos a árvore da vida, a coroa da vida, o maná escondido, uma pedra branca, autoridade sobre as nações, vestes brancas, um nome no livro da vida, o nome de Deus escrito sobre si, o direito de se assentar com Cristo em seu trono. Cada igreja representa não apenas uma comunidade do primeiro século, mas também um tipo de igreja nos dias de hoje. A Éfeso em nossos púlpitos doutrinários, mas secos de amor. A Esmirna em nações perseguidas, escondidas em catacumbas modernas. A Pérgamo em cidades sedentas de poder, onde o trono de Satanás parece prevalecer. A Tiatira, onde há corrupção religiosa disfarçada de espiritualidade. A Sardes em instituições que mantêm a liturgia, mas não conhecem mais o Espírito. A Filadélfia nos corações simples, mas fiéis, espalhados pelo mundo. E há Laodiceia nos templos, luxuosos e mornos, onde Jesus está fora ainda batendo. Essa mensagem não é apenas coletiva, é individual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir é mais do que escutar, é responder, é se dobrar diante da palavra, é rasgar o coração, é dizer: Senhor, revela-me onde estou, corrige-me, purifica-me, leva-me de volta ao primeiro amor. Vivemos dias semelhantes aos das 7 igrejas, dias de perseguição, heresias, corrupção, frieza e orgulho espiritual. Mas também dias de fidelidade, perseverança e oportunidades abertas por Deus. A mensagem do Apocalipse começa com a igreja, porque é nela que Deus quer operar primeiro. Antes que o mundo seja julgado, a noiva precisa estar pronta. Antes que o cordeiro volte, sua casa deve estar adornada. Antes que o leão ruja, o coração da igreja deve arder. Cristo não quer apenas reformar a igreja, ele quer restaurá-la. E essa restauração começa com arrependimento, um arrependimento genuíno, não de aparência, mas de coração. Não apenas um lamento, mas uma mudança. Ele não quer apenas que vejamos nossos pecados, ele quer nos perdoar, nos curar, nos levantar. Ele ainda anda entre os castiçais, ele ainda chama, ele ainda ama. Ele ainda corrige, ele ainda abre portas, ele ainda bate e ele ainda espera. Que cada um de nós ouça essa voz com temor e esperança, porque o tempo está próximo, e somente aqueles que ouvirem e vencerem herdarão todas as promessas reservadas aos santos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O trono de Deus e o Cordeiro que vence. O livro do Apocalipse nos transporta diretamente ao céu, onde João, em espírito, é levado para contemplar o trono de Deus, uma cena de majestade e poder que transcende toda a compreensão humana. Ali, no centro do universo, está o trono, símbolo absoluto da soberania, da autoridade e do governo eterno do Senhor sobre todas as coisas.
João descreve com detalhes vívidos. O trono resplandece como jaspe e cornalina, cercado por um arco-íris, que lembra a promessa de Deus a Noé, sinal de sua fidelidade e misericórdia imutável. Ao redor do trono há 24 tronos menores, onde se assentam 24 anciãos vestidos de branco, com coroas douradas, representando a perfeita comunhão entre o céu e a terra, entre o passado e o presente da redenção. Eles adoram continuamente, lançando suas coroas diante do trono e proclamando: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse 4, 2, 11. No meio dessa cena de glória, relâmpagos e trovões ecoam como a voz de Deus, anunciando que aquele que está sentado no trono é todo-poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Essa majestade celestial é um contraste marcante com o mundo caído que conhecemos, um lembrete de que o Senhor governa soberano, acima das trevas e da confusão deste mundo. A presença do trono é um convite para reconhecermos que a história humana está nas mãos de um Deus justo, sábio e amoroso, que age em seu tempo perfeito. Então, João vê algo ainda mais impressionante. Um cordeiro que parece ter sido morto, mas está vivo para todo o sempre. O cordeiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que venceu a morte, ressurreto e exaltado, digno de abrir o livro selado com 7 selos. Ele está no centro da revelação, porque só ele tem autoridade para desvelar o futuro e realizar o plano divino de redenção. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos estava um cordeiro como havendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, 6. Este cordeiro é símbolo da vitória por meio do sacrifício, da humildade que derrota o orgulho, do amor que vence o ódio. Em suas mãos estão os 7 selos do livro, e somente ele é digno de abrir esses selos, pois ele é o único que redimiu a humanidade com seu sangue. A cena da adoração ao Cordeiro é poderosa, pois toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar se une em um cântico eterno. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. Apocalipse 5, 12. Essa visão nos traz a convicção de que o poder absoluto pertence a Cristo e que Ele governa com justiça e misericórdia. Enquanto o mundo enfrenta crises e incertezas, essa cena celestial reafirma que Jesus é o Rei dos Reis, que cumprirá todas as promessas feitas aos seus santos. Ele é o juiz justo, mas também o Salvador misericordioso, que convida a todos a se achegarem a Ele com fé. Ao contemplar o trono e o Cordeiro, somos desafiados a viver com esperança e confiança, sabendo que nosso destino está seguro em suas mãos. A adoração contínua no céu nos convida a participar desse louvor, a colocar Cristo no centro de nossas vidas e a aguardar com expectativa o cumprimento da sua gloriosa vinda. No centro da majestade celestial, além do trono resplandecente e do Cordeiro glorioso, João contempla os 4 seres viventes que circundam o trono de Deus. Estes seres são descritos com uma riqueza de detalhes simbólicos que refletem a plenitude da criação e o caráter do Criador. O primeiro ser é semelhante a um leão, símbolo de força e realeza, evocando a majestade e o poder régio de Deus. O segundo, semelhante a um novilho ou bezerro, representa o serviço e a perseverança, lembrando o sacrifício e a dedicação no serviço divino. O terceiro ser tem rosto como de homem, símbolo da inteligência, da razão e da humanidade redimida.
O quarto é semelhante a uma águia voando, representando a soberania e a visão aguçada que transcende todas as coisas. Cada um destes seres possui 6 asas cobertas de olhos por toda parte, significando vigilância constante e conhecimento perfeito, nunca repousando na adoração a Deus. Eles proclamam incessantemente: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Essa adoração perpétua expressa a santidade absoluta de Deus, sua eternidade e sua imutabilidade. Ao redor do trono, João observa 24 anciãos sentados em seus tronos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças. Estes anciãos simbolizam a plenitude da liderança divina e da comunhão do povo de Deus, uma representação dos 12 patriarcas de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro, unindo o Antigo e o Novo Testamento em uma coroação eterna. Vestidos de branco, indicam pureza e vitória, e as coroas de ouro refletem a autoridade conferida por Deus àqueles que perseveraram na fé. Os anciãos não apenas adoram, mas também participam do ato de adoração ao lançar suas coroas diante do trono, reconhecendo que toda a glória e autoridade pertencem unicamente a Deus. Eles cantam um cântico novo. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 10, 11. Esta cena nos convida a contemplar a harmonia perfeita do céu, onde poder, autoridade, criação e redenção convergem em louvor a Deus. A vigilância dos seres viventes e a liderança dos anciãos manifestam que o governo divino é um governo de ordem, justiça e adoração. Nada escapa à soberania do trono. Tudo está submetido à vontade daquele que é Alfa e Ômega. O esplendor da cena é acompanhado por trovões, relâmpagos e vozes, indicando o poder e a majestade de Deus que se manifesta continuamente. A adoração é profunda, cheia de reverência e temor santo. A visão convida o espectador a sair das preocupações terrenas e se unir a esse coro celestial, reconhecendo que a história humana está inserida no plano eterno de Deus. Neste momento, o foco volta ao Cordeiro, o único digno de abrir o livro selado com 7 selos que contém o futuro da humanidade. Ele é o centro da esperança e da revelação. A cena do trono não é apenas um espetáculo de glória, é o fundamento para a revelação que está por vir, para os juízos, para a vitória final e para a restauração total. Assim, somos chamados a erguer os olhos para o céu, a colocar nossa fé naquele que reina para sempre, o Cordeiro que foi morto e vive eternamente, e a confiar que, apesar das trevas e das dificuldades, o plano de Deus será cumprido com justiça e misericórdia. Os 7 selos, o início dos juízos. O silêncio no céu é absoluto. Depois da gloriosa cena do trono, do coro incessante dos seres viventes e dos anciãos, chega um momento de expectativa profunda. Nas mãos do Cordeiro está um livro, selado, com 7 selos, cada selo guardando um mistério, um juízo, um acontecimento que determinará o destino da humanidade e da criação. Este livro selado é o plano divino em sua plenitude, o desdobramento do propósito eterno de Deus, um mistério que só o Cordeiro é digno de revelar. João, o apóstolo amado, contempla o Cordeiro aproximar-se do livro. O mundo aguarda. O tempo parece suspenso e uma multidão celestial observa com reverência e expectativa. Então o Cordeiro começa a romper o primeiro selo e a profecia se põe em movimento.
É o início dos juízos de Deus, que apesar de severos, não perdem seu propósito de chamar ao arrependimento e de estabelecer a justiça. O primeiro selo aberto revela um cavalo branco, cujo cavaleiro tem um arco e é dado para conquistar. Muitos interpretam esse cavalo como a personificação do falso evangelho, da falsa paz ou do engano que se espalhará antes do juízo final. Ele é um prenúncio de guerras espirituais e físicas, onde a verdade será distorcida e a humanidade engajada em conflitos. A cor branca, símbolo de vitória e pureza, aqui é usada de forma enganosa, mostrando que nem tudo que parece justo é de Deus. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, 2. Esse primeiro selo nos lembra que, antes da plena manifestação do reino de Deus, haverá um tempo de engano, de falsos cristos, de líderes que prometem paz, mas trazem discórdia. É um aviso para permanecermos vigilantes, para não nos deixarmos seduzir por promessas vazias ou por ideologias que negam a verdade do Evangelho. Ao abrir o segundo selo, surge um cavalo vermelho, símbolo da guerra e do derramamento de sangue. O seu cavaleiro recebe a missão de tirar a paz da terra, incitando os homens a matarem uns aos outros. É o prenúncio de conflitos globais, revoltas e guerras intensas, manifestações visíveis do caos que se instaurará na humanidade apartada de Deus. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado nele foi dado tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Esse selo revela a fragilidade da paz humana e a gravidade do pecado que leva à violência. A ausência da paz é a consequência natural da rebelião contra Deus. Neste cenário, o sofrimento humano se multiplica e o grito dos inocentes alcança o trono do Altíssimo. O terceiro selo traz um cavalo preto, cujo cavaleiro segura uma balança nas mãos. Ele anuncia a escassez, a fome e a crise econômica. Os preços dos alimentos sobem exorbitantemente, tornando difícil a sobrevivência das pessoas comuns. O texto bíblico diz: "E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho." Apocalipse 6, 5, 6. Essa balança simboliza a precariedade da subsistência e a justiça seletiva de Deus, que permite a escassez para chamar o homem ao arrependimento. O azeite e o vinho, símbolos de alegria e bênção, são preservados, sugerindo que Deus ainda mantém provisão para os fiéis em meio à crise. O quarto selo revela um cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue de perto. Juntos, eles têm poder para matar a 4ª parte da terra por espada, fome, peste e animais selvagens. Este é o mais terrível dos juízos iniciais, pois abrange a morte em suas diversas formas e a destruição generalizada. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matarem com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7, 8. Este selo retrata a consequência inevitável do pecado e da desobediência à vontade de Deus. Ele é um chamado solene para a humanidade reconsiderar seu caminho, pois a morte não é apenas física, mas também espiritual. Após a abertura dos 4 primeiros selos, João
houve o clamor das almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que mantiveram. Eles clamam em alta voz, pedindo justiça e vindicação. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que mantinham. E clamavam em alta voz: Até quando, Senhor Santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, 9 e 10. Este momento revela a dimensão da perseguição e do martírio entre o povo de Deus. Um lembrete de que a fidelidade em meio ao sofrimento é valorizada e não esquecida por Deus. A resposta divina é de paciência e justiça vindoura. O sexto selo traz um espetáculo apocalíptico de catástrofes naturais e sinais cósmicos. Há um grande terremoto, o sol torna-se negro como saco de silício, a lua fica toda como sangue, as estrelas caem sobre a terra e o céu desaparece como um pergaminho que se enrola. Montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. E havendo aberto o sexto selo, houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu se retirou como um livro que se enrola. Apocalipse 6, 12, 14. Esse fenômeno demonstra a quebra da ordem natural e espiritual, prenunciando o juízo iminente e o fim dos tempos. O temor se apodera dos reis, príncipes, ricos, poderosos e todos os escravos e livres, que se escondem nas cavernas e clamam por misericórdia diante do Cordeiro e do trono de Deus. E disseram às montanhas e às rochas: Caí sobre nós e escondei-nos daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 16, 17. Esse clamor revela a consciência universal do juízo divino e a certeza da justiça de Deus. O grande dia da ira é o momento da revelação definitiva do poder de Deus contra o mal, mas também da consumação da redenção para os que creem. Finalmente, o sétimo selo é aberto. Este selo não revela imediatamente um juízo, mas traz silêncio no céu por cerca de meia hora, um tempo de reverência e expectativa diante do que está por vir. O silêncio é como a pausa entre os atos do drama celestial, um momento para que o universo contemple a majestade e a justiça divinas. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse 8, 1. Esse intervalo prepara o terreno para os próximos juízos, as 7 trombetas, que irão intensificar ainda mais a manifestação da justiça de Deus sobre a terra. Em seguida, João vê 7 anjos com 7 trombetas e outro anjo com um incensário cheio de incenso, que é a oração dos santos diante do altar de ouro no céu. A cena demonstra a intercessão divina e a conexão entre a oração dos fiéis e a ação de Deus no juízo. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dadas a eles 7 trombetas. Apocalipse 8, 2. Os juízos iniciados pelos selos não são atos arbitrários de destruição, mas fazem parte de um propósito maior: chamar a humanidade ao arrependimento, purificar a terra e estabelecer o reino de Deus em sua plenitude. Eles revelam que Deus é justo e paciente, mas também santo e poderoso. Ao longo deste capítulo, vemos a progressão dos juízos, do engano e guerra, à fome e morte, até os terremotos e sinais cósmicos, mostrando a gravidade do pecado e a urgência da resposta humana. Este é um chamado para permanecermos firmes na fé, vigilantes e confiantes na vitória do Cordeiro. É um convite a ouvirmos a voz do Espírito, a não temer o que está por vir, pois Deus está no controle e prepara o caminho para a restauração final. Que possamos, como a Igreja fiel, estar prontos para perseverar até o fim, certos de que o Cordeiro é digno e que seu juízo é justo e santo.
As 7 trombetas, o som do juízo divino. No silêncio reverente que sucede à abertura do 7º selo, um novo e poderoso som ecoa pelo céu, o toque das 7 trombetas. Cada trombeta anuncia um juízo divino que rompe a paz da terra, clamando aos corações humanos para o arrependimento e despertando a consciência para a iminente manifestação do reino de Deus. Estas trombetas não são apenas instrumentos de guerra, mas sinais proféticos que revelam o cumprimento dos desígnios eternos, a ação justa e santa de Deus contra o pecado e a injustiça. O primeiro anjo soa sua trombeta, e do céu cai uma chuva de fogo misturada com sangue, que queima 1/3 da terra, das árvores e de toda a erva verde. Este juízo inicial evidencia a severidade da intervenção divina, um chamado para que a criação reconheça que o pecado traz consequências reais e dolorosas. Assim está escrito: "E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturados com sangue, e foram lançados na terra. E foi queimada a 1/3 parte da terra, e foi queimada a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada." Apocalipse 8, 7. O segundo anjo toca a trombeta, e uma grande montanha ardente é lançada no mar, transformando 1/3 das águas em sangue. Os seres que habitam o mar morrem, e a navegação é destruída. Este juízo simboliza a corrupção e a morte que acompanham a rebelião contra Deus, afetando as estruturas e os sistemas humanos, econômicos e naturais. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como uma grande montanha ardente, e foi lançada na terra a 1/3 parte do mar, e tornou-se sangue a 1/3 parte das águas, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar. Apocalipse 8, 8, 9. Ao terceiro toque, uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, contaminando as fontes de água doce. A água amarga causa sofrimento, e muitos homens morrem por não se arrependerem da sua maldade. Este juízo revela a amargura do pecado e suas consequências, tanto para o mundo natural quanto para o espírito humano. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e tornou-se amarga a 1/3 parte das águas. Apocalipse 8, 10, 11. O quarto anjo toca a trombeta, e 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido, fazendo com que 1/3 do dia e da noite fique sem luz. Este fenômeno cósmico é um lembrete do controle soberano de Deus sobre o universo e um prenúncio das trevas espirituais que pairam sobre a humanidade. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que se escurecesse a 1/3 parte deles. Apocalipse 8, 12. O quinto anjo anuncia o primeiro ai, trazendo uma praga de gafanhotos demoníacos que atormentam os homens sem o selo de Deus por 5 meses. Esses seres infernais simbolizam o juízo espiritual que aflige os que rejeitam a Deus, causando dor, medo e angústia profunda. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Apocalipse 9, 1, 6. O sexto anjo anuncia o segundo ai, e libera 4 anjos ligados no grande rio Eufrates para matar 1/3 da humanidade por meio de uma grande batalha. Este é o juízo da guerra final que precede a volta de Cristo, revelando o desenlace trágico da rebelião contra Deus. E o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus. Apocalipse 9, 13 e 15. Por fim, o sétimo anjo toca a trombeta, e no céu são proclamados grandes vozes que dizem: "O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre."
Este é o clímax da revelação, o momento em que a vitória definitiva de Deus é declarada, a consumação do plano redentor e o início do reino eterno. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15. Essas trombetas nos revelam o juízo progressivo e a urgência da resposta humana. Elas não são apenas alertas para o fim, mas convites para o arrependimento e para a entrega total a Jesus, o Cordeiro que venceu a morte. O som das trombetas ecoa em nossos corações, clamando para que nos voltemos para Deus enquanto há tempo. A mensagem é clara: Deus é justo, santo e misericordioso. Ele permite que o mal seja julgado, mas também oferece a graça da salvação. Que possamos ouvir essas trombetas espirituais, despertando para a fé, para a esperança e para a perseverança. O som das trombetas é o som da vitória que está por vir, pois o Cordeiro está no trono e tudo será renovado segundo a vontade do Pai. As duas testemunhas, a besta, o falso profeta e a marca. No desenrolar da grande tribulação, surge uma das imagens mais poderosas e enigmáticas do Apocalipse, as duas testemunhas. Estas figuras proféticas são enviadas por Deus para proclamar a sua palavra, para testemunhar contra a corrupção e a injustiça, para clamar pelo arrependimento em meio ao caos e à perseguição. Elas são vestidas de pano de saco, sinal de luto e penitência, e seu ministério é marcado por um poder sobrenatural que assombra os inimigos e fortalece os fiéis. A Escritura declara: e dei as minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11, 3. Durante esse tempo, elas exercerão autoridade divina para fechar os céus para que não chova, transformar águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, 6. Sua missão é clara: serem um sinal de juízo e esperança, de julgamento e graça. Porém, a missão dessas testemunhas provoca a ira do mundo. A besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e as matará. Apocalipse 11, 7. Este ato brutal simboliza a rejeição absoluta da verdade, o poder das trevas que momentaneamente parece triunfar sobre a justiça. Mas mesmo na morte, o propósito divino não é frustrado. Após 3 dias e meio, as duas testemunhas são ressuscitadas e elevadas ao céu, em um evento que provoca grande temor e glorificação do Deus vivo. Apocalipse 11, 11, 12. Enquanto esse drama celestial se desenrola, outra figura surge com força assustadora, a besta que sobe do mar. Ela representa o sistema político e religioso anticristão que se opõe a Deus e persegue o seu povo. A besta possui poder e autoridade do dragão, símbolo de Satanás, e exerce domínio sobre toda a terra, fazendo que todos os habitantes adorem sua imagem. Apocalipse 13, 1, 8. Ao lado da besta do mar, surge outra besta que sai da terra, chamada de falso profeta. Este realiza grandes sinais, inclusive fazendo descer fogo do céu, e engana os moradores da terra com seus milagres, persuadindo-os a adorar a primeira besta e a receber a sua marca. Apocalipse 13, 11, 15. A marca da besta, descrita como um sinal, colocado na mão direita ou na testa, é o símbolo da submissão total ao sistema maligno. Aqueles que não a recebem não podem comprar nem vender, sendo excluídos da sociedade. Apocalipse 13, 16, 17. Esta marca representa a escolha espiritual definitiva: seguir a Cristo ou se submeter ao engano do inimigo. Este cenário sombrio revela o confronto final entre o bem e o mal,
a luz e as trevas, a verdade e a mentira. Mas a mensagem central é clara. A vitória pertence ao Cordeiro. Mesmo em meio à perseguição, o Senhor mantém seu povo e cumpre sua promessa de salvação. Por isso, o chamado é urgente. Permaneçamos firmes na fé, revestidos da armadura de Deus, conscientes do tempo em que vivemos e vigilantes para não sermos enganados. A fidelidade até a morte garante a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Este é o momento de escolher a quem servir, de ouvir a voz do Espírito e de responder com coragem ao chamado divino. Pois o Cordeiro, que foi morto e vive eternamente, é digno de toda honra, e sua glória prevalecerá para sempre. A queda de Babilônia, a volta de Jesus e o milênio. No coração do livro do Apocalipse, a narrativa alcança um ponto culminante com a dramática queda de Babilônia, uma cidade símbolo de todo o sistema corrupto, opressor e rebelde contra Deus. Babilônia representa a plena manifestação da iniquidade humana, a arrogância das nações que se afastaram da santidade divina e se entregaram à idolatria, à exploração e à injustiça. A queda desta cidade não é apenas uma destruição física, mas o juízo soberano de Deus sobre o pecado e a opressão. A Escritura diz: "E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas." Apocalipse 18:4. Este é um chamado urgente para o povo de Deus se separar dos valores mundanos, das seduções do mal e das práticas contrárias à vontade divina. A queda de Babilônia é anunciada com grande tristeza, pois ela era a grande cidade que dominava sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18. Mas também com a certeza de que a justiça de Deus prevalecerá. A destruição de Babilônia ocorre com rapidez e totalidade, acompanhada de lamentações de reis, mercadores e marinheiros que choram sua ruína porque nela encontravam seus lucros e prazeres. Contudo, a gloriosa esperança se ergue no horizonte. Regozijai-vos, ó céus, e vós que habitais neles. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. O juízo que parece severo é, na verdade, o anúncio da vitória final do reino de Deus. Imediatamente após a queda de Babilônia, a promessa da volta gloriosa de Jesus Cristo é proclamada. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, trazendo justiça, restauro e paz eterna. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Sua vinda é majestosa, com exércitos celestiais seguindo-o, e o juízo sobre as nações será justo e definitivo. Este momento inaugura o milênio, um período de 1000 anos em que Cristo reina com seus santos. A terra é renovada e a justiça prevalece. Durante esse tempo, Satanás é preso, impedido de enganar as nações, e a paz e a santidade dominam. Vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse 21:3. O milênio é a consumação da esperança cristã, a vitória do bem, a renovação da criação e o reinado eterno de Cristo. É o tempo da restauração total, onde o povo de Deus desfruta da presença plena do Senhor, sem mais dor, pranto ou morte. Este capítulo nos convida a viver com os olhos fixos na promessa da volta de Jesus, a resistir ao mundo e a aguardar com esperança e fé o reino que nunca terá fim. A queda de Babilônia e a vitória do Cordeiro nos asseguram que a justiça de Deus prevalecerá e que para os que confiam nele há uma esperança viva e eterna.
O juízo final e a Nova Jerusalém. No ápice da revelação divina, chegamos ao momento do juízo final, o instante supremo em que toda a humanidade comparecerá diante do trono de Deus para prestar contas de suas vidas. Este juízo não é um ato de condenação arbitrária, mas a manifestação da justiça perfeita do Criador, que conhece o coração de cada pessoa e revela a verdade oculta. O livro do Apocalipse descreve essa cena com imagens poderosas e solenes, que nos convidam a refletir sobre a eternidade e a seriedade da escolha espiritual. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. Da sua presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. O trono é branco, símbolo da pureza e da santidade absolutas de Deus. Diante dele, os mortos, grandes e pequenos, estão de pé para serem julgados segundo suas obras, conforme está escrito nos livros, o registro divino das ações humanas. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Apocalipse 20, 12. Essa justa sentença é irrevogável, pois revela que ninguém poderá escapar da verdade diante do Senhor. A morte e o inferno entregam os mortos que neles estavam, e todos são julgados pelo que fizeram, bons e maus. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo, a segunda morte, um destino eterno de separação da presença de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Este juízo é a consumação do pecado e da rebelião contra Deus. Mas para os que creem em Jesus Cristo e têm seus nomes escritos no livro da vida, há esperança e vida eterna. O juízo não é para condenação, mas para glorificação e recompensa. Eles entrarão na Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma noiva ataviada para o seu esposo. Apocalipse 21, 2. Esta cidade representa o novo começo, a eternidade na presença de Deus, onde não haverá mais dor, choro nem morte. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, 4. A Nova Jerusalém é descrita com pedras preciosas, ruas de ouro e um rio de água viva que flui do trono de Deus. É o lar eterno dos salvos, um lugar de paz, comunhão e glória. A cidade não necessita de sol nem de lua para a iluminar, porque a glória de Deus a tem iluminado. Apocalipse 21, 23. Este capítulo final do Apocalipse nos assegura que o sofrimento e as lutas desta vida são temporários diante da promessa da eternidade com Deus. A justiça será plenamente estabelecida e o pecado será banido para sempre. Portanto, somos convidados a viver com fé, esperança e perseverança, sabendo que nosso destino está seguro em Cristo, o Cordeiro que venceu a morte. O juízo final e a Nova Jerusalém representam o fim do caminho do cristão fiel e o começo da vida eterna na presença do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada profunda e transformadora pelo livro do Apocalipse. Uma viagem que nos levou através de símbolos poderosos, profecias grandiosas e mensagens eternas, reveladas por Deus ao apóstolo João, para nos alertar, nos fortalecer e nos encher de esperança. Ao longo dos capítulos deste vídeo, vimos que o Apocalipse não é um livro de terror ou medo, como muitos pensam, mas antes um livro de esperança, vitória e promessa. É a revelação do plano soberano de Deus para a humanidade, para a
história e para o destino final de todos nós que cremos em Jesus Cristo. No coração do Apocalipse está Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Ele é o único que tem poder para abrir os selos, tocar as trombetas e derramar as taças do juízo divino, não para destruir sem propósito, mas para trazer justiça, restaurar a verdade e estabelecer o seu reino eterno. Se há algo que precisamos gravar em nossos corações neste momento, é que apesar das lutas, perseguições, tribulações e aparente caos, Cristo está no controle. Ele não nos abandonou. Ele nos ama e nos chama a perseverar, a sermos fiéis, a resistirmos firmes na fé, sabendo que no final a vitória é nossa. Mas o Apocalipse não é apenas uma profecia distante ou um mistério para ser decifrado. Ele é um livro vivo, que fala a cada um de nós, hoje, aqui e agora. Ele nos desafia a refletir sobre a nossa caminhada espiritual, sobre como temos vivido diante de Deus e do mundo. As cartas às 7 igrejas nos lembram que Deus conhece o nosso coração, nossas obras e nossa fé. Ele nos chama ao arrependimento, à sinceridade, à perseverança e à santidade. Somos convidados a abrir mão do que nos afasta dele, a não nos conformar com o mundo, mas a sermos luz em meio às trevas. Em tempos difíceis, quando enfrentamos provações, o Apocalipse nos assegura que somos mais que vencedores em Cristo. Aquele que venceu a morte está conosco, fortalecendo-nos para resistir até o fim. A esperança que temos não está no que vemos, mas na promessa de que Deus fará todas as coisas novas. O livro revela que não estamos sozinhos nesta luta. Existe um confronto entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e as forças das trevas. Porém, não devemos temer, porque em Cristo temos autoridade, armadura e a certeza da vitória final sobre Satanás, o anticristo e o mal. Embora o mundo muitas vezes pareça injusto, o Apocalipse nos lembra que Deus julgará com justiça perfeita. Nenhuma maldade ficará impune, nenhuma lágrima será esquecida. Para aqueles que permanecerem fiéis, há uma recompensa eterna, uma herança incorruptível preparada pelo Senhor. Por fim, contemplamos a gloriosa visão da Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, sofrimento, morte ou pecado. Lá, estaremos face a face com Deus, vivendo em paz, alegria e plenitude para sempre. Essa é a esperança que alimenta nossa fé e fortalece nossa caminhada. Agora, imagine que cada um desses ensinamentos do Apocalipse é uma semente que Deus quer plantar em seu coração. Uma semente que, se cuidada, germinará e dará frutos para a sua vida espiritual, emocional e até mesmo física. É tempo de examinar seu coração e se arrepender do que precisa ser deixado para trás. Aquele pecado que você tem carregado, o medo que paralisa, a dúvida que corrói, tudo pode ser entregue a Jesus para ser transformado. É tempo de renovar sua fé e sua esperança, confiando que, mesmo que o mundo pareça sombrio, Deus está no controle. Ele é sua fortaleza, seu refúgio seguro, seu pastor que não abandona suas ovelhas. É tempo de vigiar e orar, estar alerta para as armadilhas do inimigo, fortalecendo sua vida espiritual com a palavra de Deus, comunhão e oração constante. É tempo de testemunhar o amor e a verdade de Jesus, vivendo como luz em um mundo em trevas, mostrando pelo seu exemplo o poder transformador do Evangelho. É tempo de esperar com alegria e confiança o retorno glorioso de Cristo, sabendo que toda lágrima será enxugada e a glória eterna será revelada. À medida que refletimos nessas verdades, podemos sentir a paz de Deus invadir nosso ser. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que somos amados, protegidos e guiados por um Deus fiel. Essa paz nos fortalece para enfrentar os desafios diários, para amar mais, perdoar, servir e viver com propósito. Ela é o antídoto contra o medo e a ansiedade,
a âncora que mantém nossa alma firme. Meus amigos, o Apocalipse não é apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre o começo de uma vida nova em Cristo. É o convite para viver com urgência, fé e alegria, sabendo que cada dia é uma oportunidade para crescer na graça, ser luz e preparar-se para a eternidade. Que este livro poderoso nos inspire a não desistir, a sermos corajosos, a confiar no plano perfeito de Deus. Que possamos, como João, ser testemunhas fiéis do Senhor, proclamando que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu te convido a fazer uma pausa agora e pensar: como tenho vivido minha fé diante dos desafios? Estou preparado para a volta de Jesus? Tenho sido fiel e vigilante? Tenho compartilhado a esperança do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a verdade? Se sua resposta for um sim sincero, louve a Deus. Se for um não, saiba que ainda há tempo. Deus é misericordioso e está pronto para renovar sua vida hoje mesmo. Nenhum de nós está sozinho nessa caminhada. Precisamos uns dos outros para crescer, para orar juntos, para apoiar e fortalecer a fé. Por isso, a comunidade cristã é tão importante, a igreja, a família de Deus. Aqui no nosso canal, queremos ser parte dessa família, um lugar onde você encontra ensinamento sólido, inspiração e companheirismo na fé. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus e o desejo de crescer espiritualmente, então faça parte dessa família agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé e sua caminhada com Cristo. Deixe seu comentário contando o que Deus falou ao seu coração, suas dúvidas ou testemunhos. Sua voz é muito importante para nós e para a comunidade. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem de esperança e salvação. Assista os outros vídeos do canal, onde continuamos a explorar a palavra de Deus e a crescer juntos na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e para sempre. Que Ele fortaleça seu espírito, renove sua esperança e encha seu coração de alegria. Lembre-se, eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12. Que essa promessa seja sua luz e seu guia. Que você viva cada dia na certeza de que o melhor ainda está por vir. Não temas, crê somente. Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro aqui no canal, onde juntos continuaremos a descobrir os mistérios da palavra e a crescer no amor de Cristo.